A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV, sempre agradecendo ao nosso irmão Alain Cel nos acompanhando nos bastidores. E Cel hoje sozinho para a gente pôr em dia os nossos assuntos. E quero começar falando da nossa Expolages. Eu acompanhei do começo ao fim o evento, a gente que faz parte da assessoria da Associação Rural, do Sindicato Rural, e dizer para você que Lages está de parabéns pela magnitude deste evento, pela organização e pelo que ele proporcionou, apesar das chuvas, Cel. Foi terrível esse ponto, porque choveu direto, mas existe a peculiaridade da Expolages que não depende essencialmente do público, e sim dos negócios, ou seja, quem quer fazer negócio vai até a Expolages e faz realmente acontecer nesse ponto. Então, segundo a avaliação dos expositores e dos coordenadores, dos organizadores da feira, foi mais ou menos nesse sentido, porque fluíram muito bem os negócios. Os leilões de animais da Expolages, todos eles com pista limpa, uma boa comercialização e também no lado multissetorial, ali envolvendo a parte da indústria, comércio, a prestação de serviços, entre outras atividades. Também, segundo a avaliação da ACIL, foi bastante produtivo este segmento, né? Esta parte das negociações, e a estimativa, então, é de que em torno de 50 milhões de reais foi a movimentação, tanto durante a feira como pós-feira, porque muita coisa se alinhava ali e depois a concretização acontece nas próprias empresas. Então fica aí o registro e a expectativa do ano que vem. Um detalhe, Cel, para o ano que vem, mais de 50% dos expositores já deixaram os espaços reservados. Então você imagina que o ano que vem possa ser ainda melhor a Expolages em Lages. Tá aí. Estamos sim vivendo um momento bastante complicado. Nós não poderíamos imaginar que depois do que nós vimos no Rio Grande do Sul, se bem que no Rio Grande do Sul o período de chuvas foi muito pior, porque lá houve problemas mais sérios, não somente alagamentos e chuva, né? E lá a Santa Catarina está vivendo agora esse problema com as enchentes. Houve uma previsão do Ronaldo Coutinho, e ele avisava muito na semana que passou, e até foi bastante criticado, não acreditavam muito no nosso meteorologista aqui da Serra Catarinense, e as coisas aconteceram até mais do que ele previra. E a gente fica até questionando agora quantas dessas pessoas vão pedir desculpas para o meteorologista diante da previsão dele. Ele alertava desde o início que seria extremamente grave e que a chuva seria volumosa e que nós teríamos enchentes catastróficas em Santa Catarina. Agora, no sul do estado, cidades embaixo d'água e também, principalmente, no Vale do Itajaí, com a cidade de Itaió, a cidade de Blumenau, entre outras cidades, com esses problemas de enchentes, coisas bastante sérias. Eu quero fazer um destaque aqui, e não poderia ser diferente, da ação do governo do estado de Santa Catarina, mais propriamente ao governador Jorginho Melo. Ele tem atuado juntamente com a Defesa Civil e não arredou o pé desde o início das previsões. Inclusive, o Ronaldo Coutinho fez contato com o governador e avisou diretamente o governo do estado, avisou o governador Jorginho. E ele, de qualquer forma, mesmo reticente, ele acabou assumindo o comando de toda a operação em Santa Catarina, junto às forças de defesa, e não arredou mais o pé. Tá até agora lá, junto à Defesa Civil, cancelou todas as agendas previstas, não foi na EFAP em Chapecó,
não esteve também lá na região da Oktoberfest, por mais que tenha aberto a Oktoberfest e depois ela foi protelada, foi cancelada naqueles dias, deve retomar esta semana a Oktoberfest em Blumenau, se as chuvas se apaziguarem, né? E diante então dessa ação a gente quer elogiar, porque é essa atitude que a gente espera de um governante que precisa estar atento às necessidades da nossa população catarinense. E nesses momentos é que se revela o tipo de gestor que Santa Catarina tem. Então está aí o registro dessa questão bastante importante. Eu já vou entrar no quesito política, porque as pessoas gostam que a gente aborde esse assunto, até porque tem bastante desse tema para primeiro e segundo bloco. E eu quero entrar exatamente num ponto que está acontecendo na cidade de Lages, na Câmara de Vereadores, em que o PSD, que é o partido do atual prefeito Antônio Seron, pediu o impeachment do vereador Jair Júnior do Podemos, e este vereador que foi o relator da CPI da Semasa, uma CPI que investigou os contratos terceirizados da própria empresa de águas e saneamento da cidade de Lages, e também tem sido um opositor ferrenho da atual administração, com críticas contundentes em nome do atual prefeito e da condução que vem sendo feita em torno da administração municipal e assim por diante. Então, dentre as ideias desses partidos, que eu acho que foi um tiro no pé, a sociedade não está entendendo e não está aceitando essa atitude do PSD e também, se não me engano, do ex-governador e ex-prefeito Raimundo Colombo, por improbidade administrativa. O PSD alega que Jair Júnior fez críticas na bancada, chamando os próprios vereadores de corruptos, igualmente como ele chama o prefeito, em função da operação Mensageiro. Vocês sabem toda a história, e que esse desfecho deve ter aí, talvez surpresas mais à frente, mas isso não é um problema meu, a justiça é que vai determinar. E diante disso tudo, então, entrou com um pedido de impeachment por falta de decoro, por ter acusado próprios colegas de corruptos também e tudo mais. Já Raimundo Colombo se sentiu ofendido, né, numa dessas oitivas da CPI da Semasa, em que Jair Júnior entrou num ponto já praticamente determinado, em que Raimundo Colombo teve ou não participação nas questões da Odebrecht, com algumas questões políticas, mas já estava inocentado, já tinha passado todo o processo, e Jair Júnior revirou tudo e não tinha nada a ver com a CPI da Semasa, mas mexeu com outras, como é que chamam, de abelheiras, né, de outro quintal, né? Mas enfim, e também mexeu com um apelido de Raimundo Colombo, e que ele também não gostou e se sentiu extremamente ofendido. E aí ele diretamente também entrou com impeachment. Pois bem, para nós encerrarmos esse bate-papo, quero dizer que duvido que isso ocorra, que esse impeachment venha a acontecer, até porque precisa de um número maior, se não me engano, 2/3 dos vereadores, e já existem 6 ou 7 votos contrários ao impeachment do vereador Jair Júnior, que é um pretenso candidato à prefeitura de Lages também nas eleições agora de 2024. Seja como for, a gente imagina que o tiro foi pela culatra, o PSD apenas manchou ainda mais o seu nome, em nome do presidente João Alberto, mais ofuscado ainda ficou o próprio prefeito Antônio Seron, e também Raimundo Colombo, que por tabela acabou também perdendo um pouco da credibilidade em função disso, e fortalece até o próprio vereador diante desta situação, e que não se sabe agora qual vai ser o futuro político dele, se ele vai realmente buscar um cargo a prefeito, ou vai manter a posição de ser candidato novamente à vereança, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o próprio presidente da Câmara de Vereadores também foi muito fraco na condução desse processo, e acabou também se queimando diante de tudo isso. E, para finalizar, a própria Câmara de Vereadores, de um modo geral, anda pecando e muito dentro da sua condução
como fiscalizadora e como também atuação na comunidade. Se salvam, claro, alguns vereadores com as suas atuações, mas está deixando muito a desejar. E está aí, finalizando essa questão, dificilmente Jair Júnior irá ser impeachmentado. Tá certo, Céu? Em seguidinho eu volto com mais informações do nosso campo político aqui no Tema Livre. Até já. Prezados motoristas e funcionários da transportadora Zappellini. Embora outubro seja amplamente reconhecido como mês de conscientização sobre o câncer de mama, é importante lembrar que esta luta não diz respeito apenas às mulheres. O câncer de mama também afeta os homens, embora em uma proporção muito menor. É essencial que todos estejamos cientes desta realidade e quebrando tabus em torno do câncer de mama masculino. Homens podem desenvolver câncer de mama. Embora seja raro, a conscientização é a nossa melhor defesa. Por isso, gostaríamos de compartilhar algumas informações cruciais. Autoexame. Assim como as mulheres, os homens também podem realizar o autoexame das mamas. Fique atento a qualquer nódulo, inchaço, dor ou alteração na região mamária. Conhecimento dos sintomas. Conhecer os sintomas do câncer de mama é fundamental. Isso inclui a presença de um caroço na mama, alterações na pele da mama ou no mamilo, consultas médicas. Não hesite em procurar um médico se notar qualquer alteração ou sintoma em comum. A detecção precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Histórico familiar. Se você tem histórico familiar de câncer de mama, é importante informar o seu médico, pois isso pode aumentar o risco. Conversas abertas. Quebremos o tabu em torno deste tema. Incentive as conversas abertas sobre saúde entre seus colegas e familiares. Apoio e solidariedade. A conscientização não é apenas sobre prevenção, mas também sobre apoio. Apoiar os entes queridos que estão enfrentando o câncer de mama é fundamental para a sua jornada. Na transportadora Zappellini, nos preocupamos com o bem-estar dos nossos colaboradores e motoristas. E isso inclui a conscientização sobre saúde, independentemente do gênero. Vamos garantir que todos estejam cientes e informados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Muito bem, amigos, estamos de volta com a nossa segunda parte do nosso programa Tema Livre. E ainda nesse quesito da política, eu quero entrar basicamente nesse processo que se avizinha de 2024 e falar um pouquinho do que pode acontecer na cidade de Lages. Primeiro, dizer para vocês, e uma pincelada eu já fiz no bloco anterior, falando desta situação do impeachment do vereador Jair Júnior, do Podemos, a pedido do PSD e do ex-governador e ex-prefeito João Raimundo Colombo. Então, diante disso tudo, eu quero dizer que o PSD de Lages está hoje numa situação extremamente delicada. É um partido que perdeu toda a moralidade pública, é um partido que está hoje praticamente alheio às intenções dos eleitores da cidade de Lages e é um partido que está desacreditado, porque nele estão as principais figuras desse epicentro hoje envolvendo a política lagiana. Primeiro, porque nele está o próprio prefeito, Antônio Seron, que está hoje envolvido diante das investigações e de julgamentos, e ele é réu na Operação Mensageiro, e a gente não sabe o que pode acontecer dentro de mais 20 ou 25 dias, quando vai acontecer o julgamento de Antônio Seron e mais 2 ex-secretários. Então, diante de tudo isso, a população não quer nem ouvir, basicamente, falar em PSD. Embora exista aí uma possibilidade, eu quero colocar para vocês essa ventilação que está no meio da opinião pública, de que o ex-prefeito, ex-governador Raimundo Colombo estaria no páreo para resgatar esta moralidade, até porque Raimundo Colombo tem realmente uma aceitação grande na cidade de Lages, ele tem votos suficiente
né? Talvez aí 25% a 30% do eleitorado de Lages aceita Raimundo Colombo. Ele não fez uma má administração no governo, não fez uma má administração quando foi prefeito, e ele tem realmente um grande espaço. Então existe essa possibilidade desse resgate com Raimundo Colombo aparecendo como personagem principal do PSD, e aí ele entraria no páreo, com chances inclusive de ser eleito. Até porque existe todo um processo depois paralelo, viria um outro candidato adversário e viria uma terceira ou quarta via. Então isso tudo, haveria uma distribuição de votos, né? E o Raimundo Colombo teria o seu número específico para conseguir a eleição. Foi exatamente o que aconteceu na segunda eleição de Antônio Seron. Ele tinha seus 25, 30 mil votos. E aí então se dispersaram os votos com a distribuição com o candidato adversário, que foi a Carmen Zanotto, o principal adversário, e uma terceira via e uma quarta via, que acabou então tirando votos, e claro, sobra para quem tem mais. E aí o Seron foi reeleito prefeito de Lages. Então, no caso de Raimundo Colombo, pode exatamente vir a acontecer esta mesma situação e o PSD, então, permanecer no comando da prefeitura de Lages. Caso contrário, existe hoje, diante da opinião pública, uma ideia de que precisam varrer esses atuais líderes da prefeitura, incluindo o próprio vice-prefeito, o Juliano Polezi, que também ventila a possibilidade de ser ele o candidato a prefeito na cidade de Lages, com o apoio do PSD. Então está diante dessa diversidade de opiniões e também da talvez não aceitação do PSD em apoiar o PP desta vez para que Juliano Polezi seja o candidato. Então há uma negociação nesse sentido e não se sabe como é que vai configurar o pleito nesse sentido envolvendo os atuais gestores da administração. A verdade é que a intenção do eleitor é varrer com esse pessoal da prefeitura e botar gente nova, gente com cabeça diferente, um gestor completamente comprometido com a cidade. E aí vem para essa oportunidade o próprio Jair Júnior, vem o doutor Heron, vem os candidatos dos partidos de esquerda, que não apontaram ainda nenhum nome. Existe também a possibilidade de um candidato do PL, que seria a indicação do próprio Partido Liberal, com a composição de vice, caso a Carmen Zanotto do Cidadania seja ela a candidata indicada do governador, porque tem na tese política que o governador quer fazer prefeito nas principais cidades de Santa Catarina. O sonho do governador é ter um aliado em Florianópolis, em Joinville, Blumenau, Lages, Chapecó, Criciúma, Tubarão, enfim, as principais cidades de Santa Catarina, Itajaí, entre outras, para fortalecer o seu possível, a sua possível candidatura à reeleição lá em 2026. Tudo isso se configura numa grande jogada de xadrez e que a gente vai tentando aqui, a cada passo, a cada pedra mexida, a gente tentar delinear para vocês o que poderá acontecer. Então, essa sucessão tem um monte de interesses e a gente não sabe como é que tudo vai acontecer. A verdade é que essa mudança radical é esperada na cidade de Lages diante de toda essa questão. E aí vem a atuação da Câmara de Vereadores, como eu também pincelei no bloco anterior, que está devendo. A Câmara de Vereadores de Lages hoje, a gente não consegue dar uma nota máxima, até porque a maioria dos vereadores estão deixando a desejar diante do seu papel funcional de vereador, né? Existe muita picuinha dentro da Câmara de Vereadores, existe muita fraqueza na parte de uns, e um que outro acaba se sobressaindo, mas o eleitor vai ter que ter muito cuidado e observar exatamente os nomes específicos que vão buscar a reeleição. Também, essas pessoas que têm esses partidos como o PP e o PSD na Câmara de Vereadores, não sei até que ponto vão ter aí o respaldo
do eleitor. Muitos já têm, claro, um número X de eleitores e tudo mais, mas existe uma possibilidade de uma grande renovação na Câmara de Vereadores de Lages. Uns nem disseram a que vieram como vereador, não vou nem citar o nome aqui para que vocês não fiquem aí colocando mais minhoca nessa terra, né? Porque as coisas são bem complicadas. Eu quero fazer um registro, antes de nós encerrarmos o programa, na atuação dos nossos deputados estaduais, o Lucas Neves e o Márcio Machado. Eu acho até que os dois estão fazendo um belíssimo trabalho com uma atuação impecável. O Lucas, um novato na Assembleia Legislativa, já entrou em comissões importantes, como a Comissão de Finanças, e assumiu várias atribuições em outras comissões, e é hoje o líder da bancada parlamentar representativa aqui da Serra Catarinense. Desta bancada está ele, está o Márcio Machado e o deputado Mário Mota, e também lá de Curitibanos, das lojas, o Berlanda. Então são esses quatro hoje que formam a bancada serrana, né? Estão aliados nesse processo. E Lucas está tendo uma atuação bastante importante diante de processos e de questões que interessam basicamente não só a Serra Catarinense, mas para todo o estado, como é o caso da caça aos javalis, como é o caso da BR-282, que a gente está aí um pouco cético diante das iniciativas do governo federal na execução dos projetos de duplicação da BR-282, a contar aqui de Lages até lá em São Miguel do Oeste, até o extremo oeste, lá em Itapiranga, e também a contar de Lages até Florianópolis, que se fala em terceiras pistas, mas de Alfredo Wagner até Florianópolis. Então, diante de tudo isso, eu ainda quero crer que nós possamos ver concretizado o projeto das terceiras pistas. Quanto à duplicação, isso eu acho que eu não sei se em vida eu vou ver isso, mas pelo amor de Deus, bem que poderia ser muito interessante ver a região de Santa Catarina, essa ligação desde Florianópolis até o extremo oeste, com a pista duplicada, a maior parte dela, e também com as terceiras faixas. Márcio Machado também, diante das suas atribuições, está bastante fortalecido com os municípios e também com a proteção animal, entre outras ações. Então estão de parabéns os nossos dois deputados. O Mário Mota não tem aparecido muito aqui na região serrana e a gente não consegue atribuir a ele ainda uma nota, digamos assim, em termos de trabalho, e muito menos o Berlanda. A gente está de olho mesmo no Lucas Neves e no Márcio Machado, e quais serão os próximos passos desses dois principais deputados da nossa Serra Catarinense, deputados estaduais. É isso, Céu? Acabou o nosso tempo? Tá bom. Amigos, encerramos assim mais um Tema Livre, e se Deus quiser, na próxima semana a gente está de volta. Nascemos do sonho de ensinar, lecionando com amor, empenho, qualificação e método. Nesta jornada evoluímos, aprimoramos nossos valores, práticas e atitudes. Com dedicação, inovação, entusiasmo e método diferenciado para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. Centro de Educação Aprender Brincando. Matrículas abertas do maternal ao nono ano. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu.
velho mistério guardado no fundo das matas sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil. Redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e dentes pra termos direito a um depois. Novo milênio, resgate da vida, do sonho, do bem. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.